um novo alvo para o Vasco da Gama, atacante Moisés, ex-Fortaleza, muito mais. Antes de passar todas as informações, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, deixe o like e ative todas as notificações. Combinado? Hora de falar sobre o Vasco da Gama. Contei para vocês na manhã dessa sexta-feira que o Vasco vai ter um investimento alto para o próximo ano, cerca de 270 milhões de reais. Essa é a promessa de aporte da 777 para o próximo ano. Vasco que promete também ser protagonista no mercado de contratações. Essa declaração foi dada pelo CEO do clube durante o anúncio da demissão de Paulo Brax nessa quinta-feira. O primeiro nome que surge diante desse cenário é de Moisés, atacante de 27 anos de idade que fez enorme sucesso com a camisa do Fortaleza, foi vendido ao futebol mexicano por 25 milhões de reais. Por lá não consegue se destacar. Na atual temporada, 17 jogos, só um gol e uma assistência, são 10 jogos como titular, 7 na condição de reserva. Detalhe importante, nos últimos 4 jogos ele sempre saiu do banco. Jogador que chegaria para ser titular nesse Vasco de hoje, de velocidade, bom drible, acho que seria um bom acréscimo. E você, o que pensa sobre o Moisés? Use o espaço para comentário e avalie, beleza? Só mais um detalhe, o Vasco cogitou a contratação do Rodrigo Caetano, mas ao que tudo indica, a coisa deve acabar por caminhar com o timão. Falando do dia a dia do Vasco, ainda sem o novo diretor executivo de futebol para substituir o Paulo Brax, que foi demitido ao SAF, né? E inclusive o Lúcio Barbosa, o CEO, deu uma bonita entrevista coletiva, explicativa. É o nosso vídeo anterior, você que não acompanhou ainda pode acompanhar aqui no nosso canal Wellington Campos FC. E hoje foram anunciadas mais 6 demissões, 2 no futebol profissional. O Fabiano Luns, que é gerente de futebol, cara sensacional, baita profissional. E o Gabriel Ferreira, gerente administrativo também, grande profissional. Na base, Carlos Brasil, que era o coordenador de todas as divisões, deixa o Vasco da Gama. Junto com ele, o Carlos Eduardo, coordenador de futebol, também coordenador Marcos Antônio da Silva, e o Celso Martins, coordenador de metodologia. Esses aí deixam o Vasco, faz parte da reformulação da Vasco SAF também na base do futebol vascaíno. Nas redes sociais, o Gary Medel fez uma postagem legal ali no X, que foi onde eu vi, ele falando da sua chegada ao Vasco, da paixão que teve pela equipe, pela torcida, a dificuldade que foi. Segundo ele, quando chegou, o Vasco tinha 9 pontos, estava sem treinador, ou seja, ele chega antes do Ramon Dias e saiu muito feliz com a permanência do Vasco da Gama na Série A do Campeonato Brasileiro. O companheiro Pedrosa publicou nas suas redes sociais que o volante Carrillo, da seleção peruana, que já trabalhou com o Ramon Dias no Al Hilal, pode ser reforço do Vasco da Gama e teria sido tratado aí, negociado através do novo presidente Pedrinho, que vai tomar posse agora em janeiro. Se for, né, aí tem o aval do Ramon Dias, com quem ele trabalhou lá no Al Hilal, já seria um dos reforços, como o Souza, que está com 34 anos, operou o joelho recentemente, o joelho direito, faz a recuperação no CT Moacir Barbosa e já teria confidenciado a amigos que vai voltar a jogar pelo Vasco da Gama. O torcedor tem um carinho todo especial por ele também. O Maracanã sendo aí disputado pela dupla Flamengo e Fluminense, né? Também o Vasco da Gama e mais os seus parceiros, além daquele pessoal que comanda o estádio Mané Garrincha lá em Brasília. O Carlos Roberto Osório, na quinta-feira, participou da solenidade de entrega e abertura dos envelopes e vai explicar para a gente como tudo funcionou. Conta para a gente, Osório. Olá, Wellington, um prazer estar conversando com você novamente nessa semana tão significativa para o nosso clube e numa frente estratégica, absolutamente estratégica para o Vasco da Gama, que é a luta pela possibilidade de jogar no Maracanã, de participar da gestão do Maracanã. Wellington, você sabe, você acompanha esse processo. Nos últimos 3 anos, o Vasco da Gama tem feito de tudo
para poder voltar a frequentar o Maracanã com seus jogos e também com os seus torcedores. Infelizmente, os atuais gestores do Maracanã não cumprem adequadamente o contrato, entendem que o Maracanã praticamente foi privatizado para uso de poucos e nós agora temos a oportunidade, finalmente, de participar da licitação do Maracanã. 3 grupos apresentaram suas propostas essa semana para o governo do estado. O grupo liderado pelo Vasco da Gama, com grandes empresas operadoras de arenas no Brasil e também no exterior. O grupo dos atuais permissionários precários, a dupla Fla-Flu, e também um grupo liderado pela Arena de Brasília. Wellington, esse é um processo longo e o Vasco da Gama apenas pede e espera que seja um processo transparente, justo e que dê oportunidades iguais para todos participarem. Nós sabemos e vimos acompanhando as dificuldades para botar um pé dentro do Maracanã. Foi um processo muito complicado, 4 anos de sucessivas renovações e agora, com a licitação, se tem a oportunidade de organizar a vida do Maracanã de maneira justa. O que espera o Vasco da Gama? Como eu falei, um processo transparente, justo e igual para todos. Nós temos uma grande proposta, nós temos grandes parceiros e nós não temos nenhuma dúvida que a proposta do Maracanã é entregá-lo aberto a todos os clubes do Rio de Janeiro. Nós queremos o Vasco dentro do Maracanã, com o Fluminense, com o Flamengo, com o Botafogo e com todos aqueles que queiram aproveitar desse patrimônio que não é apenas do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil. O que nós esperamos é um processo tranquilo, estaremos vigilantes. A primeira etapa é uma etapa de avaliação da habilitação dos consórcios, depois nós temos uma etapa de avaliação das propostas técnicas e a última etapa é a oferta de preço de cada um dos consórcios. O que nós esperamos, Wellington, é passar todo esse processo sendo tratados de maneira correta e, principalmente, tendo os direitos do Vasco da Gama e dos vascaínos respeitados, que a licitação possa transcorrer com tranquilidade, é isso que esperamos, sendo conduzida pela comissão de licitação de forma justa, para que, ao final, o melhor vença. E se o vencedor for o Vasco da Gama, o Maracanã estará aberto a todos os cariocas e fluminenses, a todos os grandes clubes do Rio de Janeiro, todos trabalhando pelo ideal e pelo melhor estádio do mundo, o mais importante palco do futebol brasileiro, Wellington. Aí o Carlos Roberto Osório, que agora vai explicar para a gente quais serão os próximos passos, né? Todo mundo entregou o envelope e agora? O que vai acontecer? Quanto tempo a gente vai ter aí até conhecer o vencedor da concorrência para comandar o Maracanã por 20 anos? Quais os próximos passos, Osório? Wellington, próximos passos são os seguintes. O governo do estado recebeu as 3 propostas, 3 envelopes. O primeiro envelope, envelope número 1, com os documentos de habilitação, foram abertos na sessão que ocorreu, na presença dos 3 interessados. Todos firmaram as páginas das propostas, os documentos de habilitação de todos os demais concorrentes. E agora o governo do estado vai analisar a documentação entregue e vai publicar a habilitação daqueles que estão liberados para seguir no processo de licitação. Obviamente que existe uma possibilidade de recursos, dependendo do resultado, e isso vale para aqueles habilitados e também para aqueles que não foram habilitados. Vencida essa etapa de habilitação, a próxima etapa é a etapa da proposta técnica, ou seja, a proposta dos 3 grupos serão avaliadas, tem lá um conjunto de obrigações a serem cumpridas, e a partir da análise e da pontuação da resposta técnica, vai-se para a última etapa, que é a etapa da proposta de preço, e é uma avaliação mais simples, que ainda mais se classifica em primeiro. Nós temos sim, de fato, Wellington, algumas preocupações, principalmente com relação à parte de proposta técnica. Nós entendemos que essa licitação deva ser justa, equilibrada com todos os participantes. Evidentemente que estaremos acompanhando o desdobramento dessa licitação e esperando que tudo possa transcorrer da melhor maneira possível. O importante para o Vasco e para os vascaínos, que o Vasco está no jogo, entregou a sua proposta, pagou a caução necessária, apresentou toda a documentação e tem uma grande proposta para o Maracanã. Proposta que nós entendemos que atende o interesse público, atende a necessidade da boa gestão do estádio, todos os investimentos que são necessários para que o palco, do maior palco do futebol mundial, possa estar permanentemente qualificado. Tem uma série de investimentos que são necessários, que infelizmente não foram feitos pelos atuais permissionários nos últimos anos, ou seja, há uma demanda represada para melhorias no Maracanã. Isso terá que ser atendido após a licitação e nós esperamos com muita tranquilidade o resultado. O nosso compromisso, o nosso interesse está muito claro. O nome do nosso consórcio,
Maracanã para todos. Entendemos que é um bem público e o Vasco da Gama quer estar no Maracanã e o Maracanã com o Vasco vai estar aberto a todos em igualdade de condições, Wellington. E para fechar, Osório, pela sua larga experiência, né, trabalhando junto aos governos, trabalhando aí com o público, está concluindo o seu mandato como primeiro vice-presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Qual o seu sentir com relação ao Maracanã e esse desejo do Vasco de voltar a jogar no estádio que ele ajudou a construir? Wellington, você sabe, o Vasco da Gama é uma instituição com 125 anos de história, uma história linda que muito nos orgulhamos, com enormes serviços prestados ao Rio de Janeiro e ao Brasil. Wellington, Vasco da Gama ajudou, junto com os demais clubes do Rio de Janeiro, a construir a lenda do Maracanã. O Vasco é o primeiro campeão do Maracanã, conquistou no campo o direito do posicionamento da sua torcida. O Vasco da Gama conquistou no Maracanã seus principais títulos e o Vasco da Gama não abre mão de jogar nesse palco. Nosso objetivo em participar da licitação é poder contribuir com o crescimento e engrandecimento do estádio, geri-lo de maneira democrática e aberta, garantindo a participação de todos, Wellington. Então nós estamos absolutamente confiantes na nossa proposta, realmente esperamos que seja um processo justo, equânime e principalmente transparente e, obviamente, o Vasco da Gama, como sempre, estará preparado para defender os seus interesses. Nós confiamos que a comissão de licitação transcorra esse processo da maneira mais tranquila e serena possível, observando o direito de todos os contendores e colocando todos os contendores dentro do mesmo equilíbrio e com as mesmas oportunidades. Vamos aguardar esse processo. Imagina-se aí uma decisão para março, para abril, é uma coisa que não se pode controlar nesse momento, depende de uma série de fatores, mas proposta do Vasco está lá, uma proposta importante, uma proposta que nós entendemos que vai trazer ao Maracanã toda a possibilidade de efetivamente estar em condições de ter o título de maior e mais importante estádio do mundo, não apenas na sua história e na sua representatividade, mas também na área técnica, em todos os seus equipamentos, que, volto a repetir, o Maracanã precisa de investimentos. O Maracanã, nos últimos anos, teve investimentos apenas superficiais. Há muita demanda represada no Maracanã e o próximo administrador ou administrador de 20 anos terá essa obrigatoriedade e na nossa proposta nós damos todas as garantias financeiras, inclusive, para que esses objetivos sejam alcançados. Wellington, é um processo longo, seguiremos acompanhando e, mais uma vez, insistimos, o Vasco da Gama quer estar no Maracanã, junto com os demais clubes no Rio de Janeiro, um Maracanã para todos, democrático e aberto. É nisso que acreditamos e é para isso que estamos lutando, Wellington. Legal. Aí Carlos Roberto Osório, né, participando conosco sobre esse tema bacana que é o Maracanã, e vamos aguardar a tendência que lá pelo mês de março ou abril a gente já conheça aí quem vai administrar o Maracanã. Saudações, torcedores vascaínos. O Vascão está se movimentando para um 2024 com mais alegrias, né, para nossos torcedores. Já aí demitindo alguns diretores que esse ano acabou não fazendo um bom papel, desempenhando um bom papel no Vasco, né. Eu espero que o Vasco aí com esse aporte aí de 270 milhões para o ano de 2024, o Vasco consiga trazer, né, um diretor executivo de alto nome, né, como está aí o Alexandre Matos, para vir, já que o Rodrigo Caetano provavelmente vai fechar com o Corinthians mesmo, né? Então tomara que o Vasco consiga trazer o Alexandre Matos. Caso não consiga, que traga algum outro profissional bem qualificado, né, para conseguir fazer a montagem do elenco do Vasco para 2024, trazendo bons nomes, né? Porque dinheiro para contratações boas teremos, né? E que 2024 nos traga boas alegrias e vitórias, não esse sofrimento que foi o ano de 2023, né? Então, esperamos aí vitórias e vitórias e vitórias e briga por títulos, né? Uma boa classificação no Campeonato Brasileiro, conseguir chegar bem na Copa do Brasil, em boas fases, bem longe, não esse vexame que foi 2023, né? 2023 é para apagar da história. Temos aí já a movimentação
para a contratação do atacante Moisés, né? É um ótimo jogador, teve uma boa passagem pelo Fortaleza, lá no México, lá no time que ele está jogando lá no Cruz Azul, já não está sendo tão aproveitado completamente, né? Da forma que seria ideal, né? Mas aqui no Vasco eu acho que ele vai ter o seu espacinho, vai conseguir jogar bem e ajudar o Vasco a conseguir bastante vitórias. Torcedor, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa seu like, compartilha esse vídeo, tá? Tamo junto, até a próxima.